Um dia desses, eu estava assistindo diversos vídeos no YouTube e me interessei por um ritual. Ele chamava-se O Homem da Meia-Noite. Achei meio sinistro, mas mesmo assim decidi fazê-lo. Primeiramente, vou explicar aqui as regras do ritual, que deve ser feito à meia-noite. Escreva o seu nome completo em um pedaço de papel, fure o dedo com uma agulha e deixe pingar uma gota de sangue no papel com o seu nome escrito. Acenda uma vela e apague todas as luzes. Coloque um pedaço de papel na porta, que deve ser de madeira. Depois disso, bata 22 vezes na porta. Abra ela e apague a vela. Em seguida, feche a porta e acenda a vela novamente. De agora em diante, não tem mais volta. O Homem da Meia-Noite está na sua casa e o seu objetivo é fugir dele até as 3h33 horas da manhã. Algumas observações. Se a vela apagar, acenda ela imediatamente. Se ela não acender, faça um círculo de sal e entre dentro dele. Não acenda as luzes ou ouse sair de casa antes do horário final do ritual. Não deixe que o Homem da Meia-Noite pegue você. É a sua vida que está em jogo. Com um certo receio, comecei a fazer o ritual. Aguardei até a meia-noite e segui todas as instruções. No momento em que eu apaguei a vela, senti um arrepio tomar conta do meu corpo. Comecei a sentir um forte cheiro de queimado. Até pensei que havia esquecido algo no fogo, mas não havia nada. Quando tentei acender a vela, demorou um pouco, mas consegui acendê-la. Comecei a notar barulho de pegadas na sala onde eu estava. Parecia que alguém caminhava até o local onde a vela estava acesa e ouvi um sopro que a apagou imediatamente. Neste momento, eu abri um círculo de sal e entrei dentro dele. Objetos se moviam por toda a sala. Dava para ouvir os armários da cozinha abrindo e fechando, mas mesmo assustado, pensei em estar seguro dentro do círculo e que só deveria sair no final do ritual. Neste momento, ouvi batidas na porta. Resolvi não atender, pois eu não estava disposto a correr o risco de sair de dentro do círculo, que me mantinha protegido. As batidas começaram a ficar mais fortes, até que pararam. Na sala havia uma janela grande, que abriu com uma enorme rajada de vento. Parecia que um furacão havia entrado dentro do meu apartamento. Para o meu desespero, o vento começou a desfazer o círculo de sal que estava à minha volta. Foi então que eu corri até a cozinha, abri um dos armários e peguei um recipiente com sal. As luzes da cozinha começaram a piscar e o fogão acendeu. O desespero tomou conta. Corri até o meu quarto e fiz novamente o círculo de sal e tranquei a porta. Novamente comecei a ouvir batidas, dessa vez na porta do meu quarto. Decidi bloquear a janela para que o vento não desfizesse o círculo novamente. Entrei novamente no círculo, comecei a sentir novamente o cheiro de queimado. Fiquei no interior do círculo, mas dessa vez percebi uma presença dentro do meu apartamento. Havia um pequeno espelho na parede atrás da minha cama. Quando eu olhei para ele, pude observar um homem vestindo capa preta e chapéu. Os seus olhos eram vermelhos e ele olhava fixamente em minha direção, com um sorriso sarcástico em seu rosto. Eu estava desesperado, não sabia mais o que fazer. Olhei para o meu relógio e ele marcava ainda 2 horas da manhã. Ainda restava bastante tempo até o final do ritual. Dentro do círculo, tentei utilizar meu celular para fazer uma ligação. Um pedido de ajuda, na verdade. Para minha sorte, ele estava com um sinal. Então eu decidi ligar para um amigo. Disse a ele que estava em grande perigo, que viesse até o meu apartamento e que chamasse a polícia. Em seguida, o meu celular ficou mudo. Eu havia perdido totalmente o sinal. Ouvi um barulho na minha cama, como se alguém sentasse sobre ela. Eu já não sabia mais o que fazer. A minha única esperança era aguardar por ajuda e não sair do círculo até o horário final do ritual. Porém, o Homem da Meia-Noite não estava disposto a me deixar escapar. Dava para ouvir sua respiração dentro do meu quarto. Neste momento, já eram 3 horas da manhã e nada do meu amigo chegar. Em seguida, a campainha tocou. Agora, eu não teria escolha. Eu tinha que correr o risco de atender a porta, mesmo que ficasse vulnerável a sair do círculo de proteção, pois poderia ser o meu amigo atendendo ao meu pedido de socorro. Corri até a porta. Quando eu abri, para o meu desespero, não havia ninguém lá fora. Imediatamente tentei fazer novamente o círculo de sal, mas algo tomou meu recipiente da mão e atirou no chão. Neste momento, eu não tive dúvidas. Corri em direção à porta e resolvi sair do apartamento. Porém, ao fazer isso, eu quebrei uma das regras principais
e aquela brincadeira havia se tornado meu pior pesadelo. Ao sair do apartamento, corri em direção ao elevador. Não estava parado no andar onde eu estava, então desci pelas escadas, pois eu senti que havia alguma coisa me perseguindo e se aproximando cada vez mais. Cheguei ao piso térreo e, para minha surpresa, encontrei com meu amigo Carlos, para quem eu havia telefonado. Ele estava na portaria do prédio, acompanhado de um policial. Subimos ao meu apartamento e não havia nada de errado lá dentro. Parecia estar tudo normal. Foi então que eu disse a eles que provavelmente havia entrado alguém durante a noite e fugido. Logo depois que eu chamei a polícia. Claro que eu inventei essa história, pois nenhum dos dois acreditaria em tudo que havia passado. Nem mesmo eu acreditaria em uma história dessas. Enquanto eu falava, o policial anotava tudo em seu relatório. Após ele terminar de anotar o que foi relatado, eu os acompanhei até a portaria e os dois foram embora. Mas confesso que eu mesmo estava confuso, não sabia mais o que era real. Foi então que eu subi até o meu apartamento, tomei um remédio para dor de cabeça e fui dormir. Só acordei no dia seguinte. Tudo parecia estar normal. Prometi para mim mesmo que jamais faria aquela brincadeira novamente. Após tomar um café, escutei tocar a campainha e fui atender a porta. Para minha surpresa, era o mesmo policial que estava no prédio no dia anterior. Ele me perguntou se poderia entrar, pois ele disse que precisaria fazer algumas perguntas. Eu respondi que sim e lhe ofereci um café. Ele me perguntou se eu sabia o que havia acontecido com meu amigo aquela noite. Eu respondi que não. Foi então que o policial me disse que ele não havia retornado para casa, que havia desaparecido sem deixar pistas, pois sua mãe havia feito um boletim de ocorrência logo pela manhã sobre o seu desaparecimento. O policial me deixou um cartão e me orientou a entrar em contato caso soubesse de alguma notícia sobre ele. Eu subi novamente e, neste momento, eu estava completamente apavorado. Pensei que o sumiço dele poderia ter algo relacionado ao ritual. Ao anoitecer, eu não conseguia dormir. Fui ao banheiro quando eu percebi que havia sangue por toda parte. Quando eu olhei dentro da banheira, fiquei atormentado. Dentro dela estava o corpo de Carlos, o meu amigo. O desespero tomou conta da situação. Neste momento, eu pensei em ligar para o policial, mas certamente seria acusado pelo homicídio de Carlos, pois ninguém havia entrado no apartamento. Só encontrariam as minhas digitais por toda parte, e ninguém jamais acreditaria que uma entidade maligna que eu havia invocado teria o matado. Foi então que passei toda a noite pensando o que faria para provar minha inocência. Os dias foram se passando, o corpo continuava dentro da banheira e eu enlouquecendo, até que uma certa manhã a polícia bateu na minha porta. Os vizinhos devem ter chamado, pois o cheiro de carne podre já estava insuportável no prédio. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. Levaram-me preso até a delegacia. Acabei sendo julgado e condenado pelo homicídio de Carlos. Meses depois. Porém, o meu advogado alegou insanidade mental da minha parte e atualmente cumpro pena em um manicômio judicial. Até hoje, eu vejo o homem da meia-noite todas as noites. Ele me atormenta sem parar. Sempre que ele aparece, eu não consigo evitar de gritar por socorro. Logo em seguida, surgem os enfermeiros e me aplicam uma injeção. No dia seguinte, eu acordo dopado de remédios e amarrado a uma camisa de força. Isso se repete quase todos os dias. Se você está lendo isso, jamais faça esse ritual, pois eu quebrei uma regra ao sair do apartamento. E estou condenado a ser atormentado por ele até que o homem da meia-noite leve a minha alma para o inferno.